Oi, voltei. Fiquei sumida há um tempo de fazer conteúdo aqui para vocês, mas já tô voltando e tô vindo cheia de novidades para contar, de assuntos interessantes para a gente estar conversando. Vou começar falando sobre os pés, tá? A gente vai fazer uma série, hoje a gente vai começar nesse vídeo a entender a formação estrutural do pé. E nos outros vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre pisada, que é uma dúvida muito recorrente aqui na clínica. Vamos falar sobre exercícios, como eles devem ser adaptados. E vamos falar também de calçados, tá bom? Então hoje a gente vai começar falando sobre a estrutura dos pés, como eles são formados, tudo bonitinho. E no decorrer desses vídeos, que eu vou tentar postar um por semana para vocês, a gente vai tocando mais sobre o assunto. Bom que vai abrir espaço para vocês tirarem dúvidas, todas essas coisas. Vocês já pararam para pensar quando você usa o seu pé? O tempo todo, para tudo, né? Você usa o pé para levantar, quando você está de pé, para caminhar, para correr, para tudo. Subir escadas, pular, saltar. E até mesmo quando você está sentada, que é uma briga constante aqui com quem trabalha sentada, que eu sempre falo, você busca apoio nos pés. Então você movimenta o seu pé o tempo inteiro. E você usa ele, você usa ele assim absurdamente para sustentar o seu peso, tá? Se você vai sentar, se você vai passar de sentado para levantado, quem vai suportar toda essa carga é o pé. Então, ele é de suma importância. Cuidar bem do pé é assim essencial para o nosso dia, para a nossa vida. E isso pode alterar toda a dinâmica do nosso corpo. Se você então pratica alguma modalidade esportiva, não precisa ser atleta não, tá, gente? Como eu já expliquei para vocês antes, existe essa diferença entre praticar atividade física e ser atleta. Se você corre, joga futebol, joga um handebol, é mais importante ainda você ter esse cuidado com os pés, para você reduzir o risco de lesão, tá? E o que a gente vai trazer nesse vídeo hoje? A gente vai entender a estrutura dos pés, como ele funciona. Vai ser bom que muita gente aí já teve lesão no pé, às vezes o médico falou assim, você teve uma lesão no talos, sei lá onde que tá esse talos da vida. Mas a gente vai explicar tudo direitinho para vocês entenderem, tá bom? Quando a gente fala em estrutura do pé, a gente vai falar de quê? Formação óssea, tendões, ligamentos e músculos. Lembra lá nos vídeos passados, quem não lembra, volta lá e vamos entender? Ligamento é diferente de tendão, que é diferente de nervo, que é diferente de músculo, e todos eles têm uma importância e têm um tipo de função. Então, o que a gente vai entender aqui nos pés? Quais são essas estruturas, tá? E onde que elas estão, qual que é a importância e tudo isso. Vamos começar pelos ossos, tá? Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês e aí vou mostrar um por um. Mas o nosso pé é composto por 26 ossos. Aí, às vezes, eu pego o pezinho do ser humaninho lá e começa a fazer ajuste. Lá da quiropraxia, começa a fazer ajuste e vai dando um monte de estalo. Aí o povo, nossa... gente, todos os ossinhos precisam estar móveis. Então, eu consigo sim ajustar um por um ali e consigo fazer estalinhos em todos, quando necessário, lógico. Então, são 26 ossos formando o pé. Esses ossos estão divididos nos ossos do tarso. O que são o tarso? É a região mais altinha do pé, que eu vou mostrar na foto daqui a pouquinho. Talos, calcâneo, cuboide, navicular, 3 cuneiformes, 5 ossos do metatarso, 14 falanges, que são as pontinhas, ó, você vê o tantão de dedinho, de ossinho tem nas pontinhas dos dedos ali. São 3 para cada dedo, exceto o dedão do pé, que chama hálus, que tem apenas um. E na figurinha eu vou mostrar todos para vocês, tá? E todos precisam estar em perfeito equilíbrio para que tudo funcione bem. Como eu estava falando com vocês a respeito dos ossinhos, a gente tem aqui, articulando com a fíbula e tíbia. A fíbula e a tíbia são os ossos que formam a nossa canela, tá? Então, fíbula, tíbia. Comum se ver fratura nesses ossos aí. Normalmente, quando se quebra a perna, se quebra nessa região de fíbula ou tíbia, ou uma fratura dos dois,
Pode acontecer também muito em gestos esportivos. Em gestos esportivos a gente vê muita fratura dessa região. Outra situação que a gente vê são nas entorses, tá? A gente vai ver mais pra frente patologias. Nas entorses acontece muito fratura dessa região associada a lesões aqui no calcânio, tá? Então a gente tem aqui o roxinho, é o calcânio, o ossinho que forma o nosso calcanhar, onde comumente a gente vai encontrar os famosos esporões, tá? E a gente vai especificar isso mais pra frente. Esse é o formato normal desse ossinho. Esse de amarelinho aqui é o talos. O talos é o ossinho que eu falei com vocês lá no vídeo, que é comum os pacientes chegar e falar assim: ah, eu gosto de fazer corrida de rua, mas aí o médico falou que eu tive uma fratura de talos. O talos é esse ossinho aí, ó, que articula diretamente com a fíbula e a tíbia, tá? Então, se eu tenho uma entorse, eu posso estar movimentando de forma errada esse talos e estar bloqueando toda a articulação. Às vezes os pacientes chegam com dificuldade de fazer flexão plantar, que é a pontinha de pé, ou o movimento contrário, que é dobrar o pé para cima, e não tem nenhum outro problema a não ser a aderência do talos. Eu tenho que ir lá e ganhar movimento nesse talos. Tenho aqui, formando o mediopé, cuboide, talos, os 3 ossinhos aqui dos cuneiformes que vão estar articulando diretamente com o metatarso. Metatarsos são os ossinhos aqui, ó, do compridinho do dorso do pé. Temos as falanges formando os dedinhos, sendo que no dedão, que é o hálus, eu tenho 2 falanges somente. E aqui a gente vê nitidamente o famoso arco do pé. Tá vendo aqui, ó? Isso é o arco do pé que a gente vai falar lá pra frente várias. Bom, agora que a gente entendeu como que é a estrutura óssea, a gente vai falar um pouquinho sobre os ligamentos e articulações. Os tão assim temidos ligamentos. Ah, rompi o ligamento do tornozelo. É importante? Lógico que é. Deus não ia colocar ele ali se ele não fosse importante. Mas existem algumas prioridades, vamos dizer assim, tá? E a gente vai entender isso lá no processo de pisada. Foca aqui agora em entender essa estrutura. Os ligamentos nos pés, eles vão ter a função de manter uma boa absorção de impacto, de melhorar toda a articulação desses 26 ossinhos e de dar também uma flexibilidade sem dar uma elasticidade muito grande a todo o complexo dos pés, tá? São 33 articulações no pé. Nós temos 26 ossos formando 33 articulações. E nós temos 107 ligamentos. Ah, então eu tenho esse tanto de ligamento, eu preciso saber todos? Nem eu sei todos, tá? Não tem por que saber todos. Eu sei que tem os ligamentos pequenininhos ali que vão ligar o ossinho com assim, mas esse não é o foco. O foco é entender os principais ligamentos, que são os que ocorrem em lesões mais facilmente. Vou mostrar aqui para vocês a fotinho e vou explicar. Vamos entender então. Ligamento é tudo aquilo que une osso a osso, ok? Lembra lá daquele esqueminha dos vídeos anteriores. Sempre que unir osso a osso, ligamento. Músculo a osso, tendão, ok? Então, os principais e os que mais comumente vão ser lesionados são esses onde está a bolinha aqui, ó. Esse daqui, que é o ligamento da talo fibular posterior, que ele vai estar ligando a fíbula, tá vendo? Aqui, esse daqui rompe com uma certa facilidade. Quem já teve lesão provavelmente viu esse nome aqui no exame, talo fibular posterior, tá? Outro ligamento que rompe com certa facilidade é esse ligamentozinho aqui, ó, que liga o calcânio à fíbula. Esse ligamento aqui é o calcânio fibular, tá? Esses ligamentos, eles vão romper nos mecanismos de entorse. Sempre quando você faz aquela entorse abrupta, sabe? Pode ter lesão instantânea. Ou quando você tem instabilidade do pé e tem lesões recorrentes, entorsezinhas recorrentes, tá bom? E esse daqui é o que normalmente mais incomoda,
se tem uma lesão de talo fibular anterior, vou sentir mais dor do que se eu tivesse uma lesão somente do calcâneo fibular, por exemplo. Por que isso, Ana? Porque esse daqui, ele é mais larguinho, tá vendo? Automaticamente ele tem mais inervação e ele tem mais vascularização, tá? Edema com ruptura de ligamento sempre vai ficar um pouco mais arroxeado. É o nível de lesão que a gente tem. Não menos importante, mas a gente não escuta tanto se falar, são os retináculos. Eles vão estar segurando os ligamentos, tá vendo? Então, tudo aqui que a gente vê, isso, tudo é ligamento. Todos precisam ter equilíbrio para que o nosso pé esteja em equilíbrio. Esse grossinho que a gente está vendo aqui, esse aqui é o famoso tendão de Aquiles. Vamos falar dele mais pra frente quando for falar de músculo, ok? Bom, quando observamos por uma visão posterior, imagina que a pessoa está de costas, a gente também encontra ligamentos importantes, tá? A gente tem os ligamentos aqui, deltoide, ligamento talofibular posterior, que é o que a gente já conseguiu ver um pedacinho dele lá, talofibular posterior e o calcâneo, tá? Esses ligamentos aqui, eles são ligamentos que vão estar trabalhando principalmente na manutenção do posicionamento desse calcâneo e como que a força é distribuída nesse calcâneo no momento da pisada. Normalmente são ligamentos que a gente vai estar mexendo quando a pessoa tem uma alteração importante de pisada ou fez uma cirurgia no pé e ficou muito tempo imobilizado. E uma curiosidade aqui para vocês. Tá vendo aqui, esse ligamento interósseo que a gente vê aqui? Esse ligamento nada mais é do que o ligamento que mantém a proximidade entre tíbia e fíbula. Ele fica bem aqui, ele dá mobilidade e mantém essa proximidade. Quando o paciente chega aqui com sintomas e queixas, ou até mesmo com diagnóstico fechado de canelite, nada mais é do que esse bonitinho aqui, totalmente inflamado. A gente vê uma inflamação importante nessa membranazinha aqui, é uma membrana bem fibrosa. Então é aonde a gente vai mexer, mobilizar e tratar. Bom, entendemos o que deixa ali tudo juntinho, o que articula tudo, o que mantém tudo agarradinho, que são os ligamentos. Vamos entender quais são os músculos que a gente tem nesses pés. Lembrando que músculo termina em tendão ou começa em tendão. A gente tem inserção e origem dos músculos nos tendões. Então, a gente tem inserção e origem dos músculos ali, nos tendões. Então, um tendão rompido, sim, gera muito problema. Diferente de ligamento, tá? Então, muitas vezes se confunde lesão ligamentar com lesão tendínea. Quando eu arrebento um tendão, no exemplo do pé, tendão de Aquiles, rompi o tendão de Aquiles, deu ruim. Vamos ter que fazer um procedimento aí cirúrgico, corrigir, a fisioterapia é mais complicada, essas coisas todas. Quando a lesão é ligamentar, é mais tranquilo de resolver. Não estou falando que não dói, viu, gente? Costuma sentir mais dor do que uma lesão mais grave. Mas não é tão assim. O tratamento é um tratamento mais fácil, tá? E agora eu vou entender esses músculos, porque aí na nossa próxima parte a gente vai pegar tudo isso, vincular e vamos entender, sabe aquele processo de cadeias que eu falei lá atrás que a gente tem no nosso corpo? Como que o pé interfere nisso? Bom, pensando em musculatura, o que é importante a gente estar vendo aqui? Lógico que eu não vou ficar aqui falando nome por nome desse monte de músculozinho. Eu quero que vocês entendam que nós temos muitos músculos na região dos pés. Essa região aqui é a parte dorsal, a parte de cima dos pés. E essa região aqui é a região da planta dos pés. Ah, Ana, mas é muito musculozinho. É muito musculozinho. Bom, o foco aqui não vai ser ficar falando nome por nome desse monte de músculo para vocês, que isso nem seria interessante. Eu quero que vocês entendam que
os pés têm muitos músculozinhos pequenininhos, são vários músculozinhos para fazer a função de manter arqueado o nosso pé, de manter esse apoio nos pés, que a descarga de peso seja feita de forma eficaz. Então, o que é importante a gente saber? Que a musculatura aqui do dorso do pé, que a musculatura aqui da planta dos pés, ela é uma musculatura pequenininha e de função super importante, pois essa musculatura aqui, se não bem trabalhada, ela vai afrouxar e vai deixar o arco plantar desabar, tá bom? Então altera totalmente a nossa pisada de acordo com esse arco. Outra coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção é que nós temos os músculos que são dos pés, a gente chama de intrínsecos, que estão ali dentro do pé, mas nós temos esses músculos maiores, que são os músculos da perna, dos membros inferiores, que vão estar articulando diretamente com os pés, tá bom? Então, muitas vezes, dor nessa região de canela, região de joelho, está altamente ligada à alteração nos pés, ok? Lesão nessas regiões aqui, nesses músculos, famoso tendão de Aquiles, musculatura do gastrocnêmio, lesão nessa região altera totalmente o meu pé. Então, vamos ficar ligados nessa musculatura aí e é importantíssimo trabalhar essa musculatura. Bom, pensando em musculatura dos pés, a gente vai entender que o pé ele tem movimentos associados com as outras articulações do corpo, como o joelho, tornozelo, e tem movimentos que são intrínsecos dos pés. E existem músculos pequenininhos que são intrínsecos que vão realizar esses movimentos. O que são movimentos propriamente ditos dos pés? Eu tenho dorsoflexão, que é quando a gente fala assim, ó, faz uma dorso, que dobra o pé para cima, tá? Flexão plantar, que é quando você puxa a pontinha de pé ali de bailarino. Inversão e eversão, que são movimentos de rotação lateral que a gente faz com o pé. Vou mostrar um videozinho com esses movimentos para vocês entenderem melhor. E aí eu vou explicar o que esses músculos vão atuar. Os músculos intrínsecos, aqui da planta do pé, normalmente, quem tem facete plantar, a gente mexe muito nessa região, são os que fazem movimentos de flexão e extensão dos dedos dos pés, adução dos dedos dos pés. Tem gente que não consegue fazer esse movimentozinho com os dedos dos pés, né? E aí são esses músculos que são importantes. Então a gente trabalha tudo isso na fisioterapia, tá bom? Ana, você falou que a gente tem movimentos que são só dos pés. Sim, tanto que quando a gente vai reabilitar tornozelo, a gente faz muito exercício para essas musculaturas intrínsecas. Um exercício que eu vou postar para vocês, que eu acho assim fantástico. Quando a gente pega o pé, coloca numa bacinha cheia de bolinha de gude, a geração nova não deve nem saber o que é, mas pega a bolinha de gude com os dedos dos pés. Quem tem essa dificuldade, quem tem fraqueza da planta dos pés, sente uma dificuldade enorme de fazer esse processo. E é um exercício excelente de se fazer para fortalecer essa musculatura intrínseca. Tá? Vamos lá então. Associando a estrutura do pé às cadeias musculares. Vocês lembram lá quando eu falei com vocês das cadeias, né? Que a gente viu anteriormente que os músculos são ligados por cadeias, que as fáscias,
elas cobrem esses músculos formando cadeias cruzadas, influenciam no nosso corpo de um modo geral. Essas cadeias elas podem mudar a estrutura podem mudar a nossa postura e podem influenciar também diretamente no nosso bem-estar, tá? Os pés são parte importantíssima nisso. Por quê? O estudo da avaliação, né, dessa postura, que a gente chama de podoposturologia, vai mostrar o quanto o pé está influenciando no corpo, o quanto o corpo está influenciado nos pés. Sim, a ação pode ser de cima para baixo, pode ser de baixo para cima, o pé está bagunçando tudo, e eu posso estar bagunçando o meu pé, porque o resto da estrutura corporal está bagunçada. Então, o mais importante de tudo é fazer uma avaliação muito bem feita e descobrir de onde o processo está começando, tá? Uma coisa que eu já expliquei para vocês em outros vídeos e vou lembrar que é um exemplo, que eu já tive paciente com alteração de mordida, tá? Que teve que colocar aparelho ortodôntico, teve que passar por processo cirúrgico para conseguir corrigir uma dor no pé, tá? E o oposto também acontece. Tem pacientes que têm problemas seríssimos de ATM, dor na ATM, muita fraqueza, aquela coisa toda. Quando você coloca a palmilha, a dor da ATM zera. Então, a gente tem que procurar os dois pontos, tá? Tem que achar. Quando eu falo assim, é preciso achar a origem do problema, é aí, tá? Não significa que eu não vou tratar a dor daquele paciente. Significa que vamos aliviar a dor, mas vamos procurar o que está causando a dor, para tirar, tá? Aquele processo. Quando os movimentos dos pés estão relacionados às 3 trilhos anatômicos que a gente fala, eles podem sofrer alterações, tanto para genuvaro, isso eu acho que eu não cheguei a mostrar para vocês, mas vou mostrar daqui a pouco. Genuvaro é uma posição do joelho, tá? Ou genuvaro, valgo ovário, tá bom? Influenciado sempre por uma das cadeias musculares. O que acontece, né, se eu tenho uma alteração de cadeia, vamos pôr, ascendente, né? Tem um torcicolo congênito. O que acontece lá com o meu pé? Se eu estou sobrecarregando toda a cadeia cruzada desse lado, a tendência de eu fazer uma sobrecarga errada naquele pé é muito grande. Então, adianta eu vir lá e colocar uma palmilha só? Tratar aquele pé somente? Não. Eu preciso tratar toda a cadeia. Então, eu preciso tratar o paciente como um todo sempre. Bom, a gente divide essa avaliação do pé em 2 tipos. O tipo de pé e o tipo de pisada. Qual que é a diferença, Ana? Pelo amor de Deus. O tipo de pé é simplesmente o formato do seu pé. Ou que você nasceu com ele, ou que você desenvolveu no decorrer da sua vida porque calçou um sapato errado aí durante muito tempo, que a gente vai chegar nessa parte do sapato. Ou então simplesmente o formato que seu pé adquiriu depois de uma fratura, ou depois de uma lesão, uma cirurgia, algo do tipo. Então, o tipo de pé é simplesmente o formato que o seu pé tem. Paradinho, estático, do jeito que o pé é. Não significa que o meu pé vai estar, do jeito que eu andar, vai alterar o tipo do meu pé, tá bom? Existe uma diferença, tá aí. Existe a pisada e o tipo de pé. Na pisada é como o meu pé se comporta em movimento. O tipo de pé pode influenciar na pisada e vice-versa, mas uma coisa se difere da outra, tá bom? Quais são os tipos de pé que a gente encontra, tá? Isso usualmente. Pé normal, que é aquele pé que eu vou mostrar aqui na fotinha para vocês, que tem uma curvatura certinha. Pé plano, que é aquele pé chato que a gente encontra, que toca todo o chão. E o pé cavo, que é aquele pé que tem um arco plantar muito grande. Qual a melhor forma de saber qual o tipo de pé que você tem? Pisa numa tinta e pisa no papel. Se o seu pé tiver o formato de um pé bonitinho, formadinho ali, o vãozinho do arco, você provavelmente tem uma pisada neutra, né? Que é o pé normal. Se você tem um pé plano, quando você pisar na tinta ou na sujeira e pisar no papel, seu pé vai carimbar inteiro, de cima e embaixo.
E se você tiver um pé que a gente chama de pé cavo ou um pé com a curvatura muito elevada, quando você pisa, você marca pontinha dos dedos e calcanhar. Do jeitinho que eu vou mostrar na foto para vocês, tá bom? Um pé normal é o tipo de pé mais comum que a gente encontra, tá? O peso do corpo ele é distribuído igualmente, sem causar danos ou sobrecarga nenhuma à articulação do pé, tá? Não significa que o resto do corpo tá bom, não. Mas ele não vai sobrecarregar paradinho ali em pé, nenhuma articulação do pé. O pé cavo é aquele pé que apresenta um aumento da curvatura do arco interno do pé. Vou mostrar aqui na foto. Arco plantar alto, tá? Nesses casos, há uma menor área de contato do pé no chão. Então vamos pensar, se eu tenho uma pequena área do meu pé apoiando e se eu tenho uma área grande do meu pé sem apoio, isso vai levar as pessoas a ter uma instabilidade na pisada. Então quer dizer que se eu tiver o pé cavo é mais fácil da minha pisada estar alterada do que se eu tiver o pé normal? Sim. Normalmente, pé plano e pé cavo vão apresentar alterações de pisada. O pé normal pode ter alteração de pisada? Pode. Pode ter porque vai depender de força de quadril e tudo que a gente vai ver no próximo vídeo. Eu vou dar uma pincelada aqui sobre pisada, mas vou dar um enfoque maior no próximo vídeo, tá? Então vamos entender que esse tipo de pé influencia sim na pisada. A planta do pé quase não toca o chão, então o arco é bem alto e isso vai gerar um desequilíbrio aí. Se esse desequilíbrio vai ser jogado todo para fora, a tendência aí que eu tenha uma dor no dedinho, que eu vou estar gerando processos de artrose nessa região, tá bom? Quem tem pé cavo tem as articulações mais rígidas, tá? Lembra quando eu falei com vocês que eu ajusto o pé na quiropraxia? Que eu tiro aquela rigidez, aquele pé mais durinho? Então, o pé cavo ele tem uma tendência a ter essas estruturas mais rígidas. E isso causa uma dificuldade na mobilidade do pé. Tá aí um macete. O que eu vou trabalhar no pé do paciente? Mobilidade. O resultado dessa redução de mobilidade é a redução também do amortecimento, influenciando diretamente na passada, na pisada, que não é o mesmo formato durante o apoio no chão, tá? Por que eu vou fazer um vídeo só explicando sobre pisada? Porque é muito mais complexo do que se pensa. Não é chegar ali na outlet e falar assim, eu quero um tênis de pisada pronada. Eu quero um tênis de pisada supinada. Vai muito além de comprar um tênis certo, tá? A gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. O formato do pé, ele tem a tendência maior a desenvolver faceite dependendo do que ele for. Então, certas patologias vão estar associadas ao tipo, ao formato do seu pé. O que acontece com o pé que ele é extremamente cavo? É um pé que ele é encurtado, tá bom? É um pé que tudo está encurtado aqui dentro, tudo está travado. Se eu tenho um pé de baixa mobilidade travado, se eu fico muito tempo sobrecarregando peso aqui sobre ele, o que eu vou fazer? Vou gerar um processo inflamatório aqui, tá bom? A gente vai vir falar de patologias daqui a pouco e aí vocês vão entender melhor esse processo. Mas a tendência de sentir dor no pé cavo é maior do que o pé normal. E por último, a gente tem o pé plano. O pé plano possui o formato mais retinho. É aquele pé de patinho que a gente fala, que é reto no chão, que encosta todo no chão. Esse formato faz total contato com o solo, porque o arco plantar não existe. Então vamos pensar aqui comigo. Se lá no pé cavo eu tinha um pé rígido, porque o arco plantar estava alto, se eu tinha pequena mobilidade, porque ele ficou travado aqui no alto, no pé plano, eu tenho o oposto, eu tenho uma hipermobilidade. Então, meu pé literalmente desaba no chão. Essa característica ela pode levar a um estiramento e a compressão da face plantar. E também pode gerar processos inflamatórios. Mas o mais importante, os pés que têm essa estrutura, eles vão ter uma tendência maior a ter lesões ligamentares, tá? Ele gera diretamente uma sobrecarga na região média do membro inferior. Sempre o pé que é totalmente plano vai gerar aquela sobrecarga na parte de dentro da perna, tá bom?
Vamos dizer que o pé plano ele vai se desenvolver no decorrer da sua vida. Geralmente acontece mais na infância, pode ser corrigido e é fácil de ser corrigido na primeira e na segunda infância ali. A dor sempre vai ser mais intensa ao final do dia e sempre vai apresentar sensação de queimação nos pés. Porque sempre que eu tenho alterações ligamentares, a dor vai ter sensação de queimação, tá? E a pisada? E afinal de contas, o que é essa diagem dessa pisada? Eu vou pincelar para vocês aqui, como eu tinha falado antes, porque o próximo vídeo vai ser só sobre pisada. Mas a pisada nada mais é do que a forma como você pisa. Não tem explicação mais simples do que essa. É como seu pé e tornozelo se comportam na descarga de peso, ortostatismo ou em caminhadas, corridas, o que for. Eu posso ficar em pé e o meu pé tem um formato. Na hora que eu desloco o peso, altera totalmente. Então, isso é a pisada. A pisada a gente classifica de 3 formas: neutra, pronada e supinada. A pronada vai gerar uma sobrecarga na região lateral do membro inferior. A neutra, uma pisada normalzinha, e a supinada vai gerar uma lesão na região lateral do membro inferior, tá bom? O que é mais importante de lembrar? Que a pisada não vai ser corrigida de uma forma simples, não é comprando tênis, não é só colocando uma palmilha, tá? Toda a estrutura do corpo vai influenciar. O tipo de sapato que você usa vai influenciar. E o tratamento tem que ser baseado nisso tudo. Mas basicamente a gente tem essas 3 variações da pisada, tá bom? Nosso foco no vídeo vai ser... nosso foco no próximo vídeo vai ser somente as pisadas. Vamos falar, né? Nosso foco nesse vídeo de hoje não é falar sobre as pisadas. Isso a gente vai falar na próxima semana. Se minha pisada não está neutra, vamos ter sobrecarga no restante do corpo, vai ser sempre compensatória. Se você fica o dia todo em pé, usando um EPI como botina, salto, se você pratica corrida, se você faz algum esporte com deslocamento, por exemplo, futebol, vôlei, handebol, sua pisada é de suma importância, tá? Mas vamos entender primeiro toda essa estrutura e aí a gente vai dar um foco só na pisada. Junto a isso, a gente vai ter que prestar atenção nos nossos sapatos e muitas vezes fazer correções dentro deles, com palmilhas corretivas, tá? E tudo isso a gente vai falar no vídeo de pisada. Então, tem como resolver? Tem como resolver. É difícil? Não é difícil, só precisa ser bem orientado, tá bom? E aí nós vamos falar sobre uma briga cotidiana: sapatos. Os nossos calçados influenciantes na saúde do nosso corpo, tá? Isso é uma briga minha aqui na clínica? Também, mas é uma briga minha na academia. Até vou abrir um parêntese aqui, porque eu queria entender quem foi que inventou para esse povo que treinar de All-Star vai amortecer e vai ser bom. Existe uma diferença enorme, gente. Eu vou voltar depois no assunto lá, mas vamos falar disso aqui. Existe uma diferença enorme entre eu calçar um sapato reto, de solado reto, e eu calçar um sapato sem salto. Isso é muito diferente. Quando se fala que para treinar membros inferiores é melhor um sapato de solado reto, não significa que é um All-Star, não significa, eu tô falando marca, né, não pode, mas então, não significa que é aquele tênis lá que é retinho, bonitinho, da moda. Eu vejo na academia o povo com tênis caro treinando, e não é isso, gente. Existem tênis de pisada reta, né, que são solado retinho, mas que eles são funcionais. Eles são feitos para atividade física. É diferente de um tênis de corrida? Sim. Existe tênis para corrida, existe tênis de corrida para longa distância, curta distância, existe tênis para caminhada, existe tênis de training, que é exercícios, né, da academia. Tem tênis para crossfit, tem tênis para cada tipo de atividade que você for praticar. Ah, Ana, mas eu faço 5 tipos de atividade diferentes. Pois é, cada uma tem um sapato específico. Não adianta você querer usar o tênis de corrida para fazer um crossfit, tá? Vai funcionar? Vai funcionar, mas você vai estar desgastando um tênis que é caríssimo, porque os tênis de corrida são caros,
para fazer um crossfit. Entendeu? Então, vamos colocar isso aí na cabeça, gente, pelo amor de Deus. Tênis sem amortecimento para academia não existe. Mas voltando aqui aos sapatos, né? Depois a gente pode vir falar um pouquinho mais desses tênis para treinamento físico aí, mas voltando aqui aos sapatos, a gente pensando em cadeias musculares, né, que nós já vimos, né, e já mostrei para vocês aqui na prática, nós vemos que gente que usa muitos saltos na nossa prática diária, tá? No nosso dia a dia, eu como fisioterapeuta vejo, você como pessoa também vai perceber que no nosso dia a dia, pessoas que usam muito salto, por exemplo, podem ter alterações compensatórias posturais. Não são apenas na panturrilha não, tá? Não adianta eu ir lá e ficar alongando panturrilha não. Às vezes essa alteração pode estar bem além da panturrilha. Mas toda a cadeia superficial anterior e posterior vai ficar desequilibrada. Se o nosso corpo foi feito para ficar em constante equilíbrio, e se eu jogo essa parte de equilíbrio para frente, a gente tem um centro de equilíbrio aqui. Se eu desloco esse centro de equilíbrio, eu vou estar alterando a postura automaticamente e mudando toda a sobrecarga do corpo. Nesse caso, não adianta eu ir lá e ficar alongando panturrilha, fortalecendo panturrilha. Quando se usa salto o dia todo, é necessário, além de trabalhar panturrilha, trabalhar face plantar, fortalecer, ajustar de acordo com a necessidade de cada um. Tá bom? Então eu vou precisar mexer nisso tudo. Ah, Ana, eu uso salto porque eu sou obrigada a usar salto no serviço. Como é que eu vou fazer? Tratar o resto do corpo. Para você usar salto de uma forma confortável e saber escolher os melhores saltos para o seu tipo de pé. Ah, Ana, tem como colocar palmilha no salto? Não, porque eu preciso corrigir, né? Aquela pisada, se eu já subir ali, já tá tudo errado. Então eu vou mostrar para vocês aqui 2 esqueminhas que vão deixar isso bem claro, tá? Sobre o que esse salto vai estar causando no pé. Ó, na primeira imagem que eu vou mostrar, essa imagem é do caderno de saúde da Folha de São Paulo, tá, gente? Se eu não me engano, de 2016, mas lá embaixo tem a data certinha. Vou mostrar a imagem para vocês aqui, para vocês entenderem onde as sobrecargas acontecem. E a segunda imagem que eu vou mostrar é sobre proporção de descarga de peso. E aí vocês vão ver o qual sério é se usar salto o dia inteiro sem ter um preparo físico para isso. Eu já tive pacientes que tiveram que fazer cirurgia porque geraram uma contratura tão grande no posterior, na musculatura posterior ali de panturrilha e isquiotibiais, e teve que passar por um processo cirúrgico, porque a pessoa não conseguia mais sair da ponta do pé, que era a posição de salto. Então era aquela pessoa que trabalhava de salto, chegava em casa, o chinelo dela, que deveria ser um chinelinho aí de borracha normal, era um tamanquinho, porque ela se sentia confortável com aquele tamanquinho, tá? E não era uma paciente baixinha, porque normalmente a gente que é baixinha, né, gosta de botar um saltinho para ficar maiorzinha. Era uma paciente de uma estatura maior que a minha, não é muito difícil, mas maior que a minha. E ela teve que passar por um processo cirúrgico de alongamento tendíneo, porque ela gerou uma contratura nesse tendão. E foi bem sofrido para ela. Então, assim, o salto é necessário, mas a gente precisa ponderar até que ponto que ele não vai influenciar no seu corpo. E tratar, tá, o corpo para conseguir usar ele. Essa imagem aqui é bastante interessante, tá? Essa imagem foi retirada da Folha de São Paulo, tá bom? Então, vamos entender aqui, ó. Salto reto é seguro? Salto do tipo plataforma é menos nocivo. Não significa, né, que não vai ter lesão, mas dá uma falsa sensação de pisada firme, que facilita torções e quedas. Eu, por exemplo, se eu usar salto dessa forma, eu torço meu pé com a velocidade da luz, tá bom? Então, o que eu acho mais interessante da gente estar vendo nessa imagem aqui? Observa que quando você coloca o salto, olha que bonito aqui, tá vendo? O pé calçadinho com salto, mas lembra lá que eu falei do arco plantar? Olha o que essa pessoa fez com o arco plantar dela colocando o salto. E olha que é um salto, tem uma meia pata aqui que diz que ajuda. Quando ela colocou esse salto, ela jogou toda a inclinação do corpo para frente do joelho, causando uma sobrecarga nessa região aqui, ó, onde fica o tendão patelar. Em contrapartida, ela fez uma contração exagerada da musculatura da panturrilha, porque ela está forçando uma ponta de pé para se equilibrar.
A musculatura do calcanhar, ela vai ficar totalmente contraída e pode ficar também comprimido aqui toda a região vascular, o que prejudica e muito, né, as estruturas do corpo. Vamos subir um pouquinho. Quando a gente pensa em questão de coluna, a coluna normal, com o pé reto no chão, quando eu coloco um pouquinho de salto, que aqui é um saltinho de 3 centímetros, né? Eu vou estar jogando o corpo um pouco para frente, já alterei a curvatura da minha coluna, observa aí, tá vendo? E quando eu coloco o salto de 11 centímetros, eu altero ainda mais essa curvatura, eu causo uma hiperlordose, um desequilíbrio aqui nessa região de joelho e acabo alterando até mesmo a região cervical, tá bom? Esse salto é mais elegante, mas em contrapartida ele vai machucar a sua coluna, tá bom? Então, sim, o sapato vai alterar a forma como o seu corpo se comporta. Quando a gente pensa em dados gráficos, ó, saltos menores de 3 centímetros, eu tenho uma descarga de peso de 50% na frente, 50% do peso atrás. Ok. Saltos maiores que 6 centímetros, tá, gente? Eu vou ter 90% do peso no meu antepé, na região dos dedinhos, e vou ter somente 10% do peso na região aqui de calcânio. Você lembra que a gente falou que aqui é a região mais forte? E eu vou jogar tudo onde a instabilidade é maior. Quem vai segurar meu corpo aqui todo? Meu joelho, tá bom? Então, esse conjunto aqui vai estar prejudicando. E aí, a gente vai falar mais pra frente a fundo sobre isso, mas o que isso aqui tudo vai levar? Ao que a gente chama de joanete, ou a gente, né, de forma correta, a gente chama de alusvalgo, tá? Que é uma deficiência aqui, ó. Por que isso aqui acontece? Eu não acabei de falar com vocês que eu estou jogando 90% do meu peso na frente do meu pé? Alguém vai ter que fazer esse serviço, tá bom? O que é importante a gente entender, né, em relação aos sapatos, em relação à pisada, formato dos pés? O melhor tratamento sempre vai ser descoberto na avaliação. Uma avaliação biomecânica bem feita vai ter sempre um resultado extraordinário. Vai ser sempre lindo, vai estar sempre maravilhoso ali. Por quê? Se eu fiz uma avaliação do meu paciente, se eu fiz a biomecânica desse paciente, se eu vi como que o corpo dele está funcionando e o que está alterado, eu rapidinho vou ter um raciocínio clínico de pensar o quê? Bom, para corrigir isso eu tenho que mexer aqui, para mexer aqui eu tenho... E isso a gente aprende com a prática, tá? Isso não é, como diz, você leigo vai conseguir fazer? Não. Por isso é importante um profissional. Ah, Ana, mas eu treino sozinha, como é que eu vou fazer? Não treina sozinha. Se você não tem formação, não treina. Eu, Ana Paula, tá? Não treino sozinha. Eu sou graduada em fisioterapia, pós-graduada em ortopedia, tenho cursos e mais cursos na área esportiva, tenho curso em musculação terapêutica, tenho curso de quiropraxia e eu não treino sozinha. Eu tenho os profissionais que me acompanham, que falam comigo, Ana, é para fazer isso? E eu vou fazer isso. De vez em quando eu dou uma brigadinha, né? Porque eu não gosto de fazer certas coisas, mas enfim, essa parte a gente pula. E eu tenho os profissionais que estão me acompanhando, que vão me orientar sobre o que eu devo fazer, tá bom? E eu sou uma pessoa que, assim, teria conhecimento para tentar treinar sozinha. Mas não adianta, a gente não consegue fazer o que a gente precisa, a gente não enxerga quando a gente está de dentro do assunto. É bom alguém de fora te dar esse pitaco, sabe? Eu uso palmilha corretiva porque eu tenho um tipo de pisada que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo que é, sim, totalmente desequilibrada. Mas eu uso a palmilha corretiva e me dá um alívio absurdo, porque se eu treino sem ela, eu vou sentir dor, isso é fato, com certeza, tá bom? Então, assim, o mais importante, avaliação bem feita, profissional de qualidade te acompanhando, tanto na reabilitação quanto no fortalecimento nas atividades físicas. A Ana joga futebolzinho só de vez em quando. Então, vamos caçar um trem mais pra você fazer aí, né? Porque só o futebolzinho não vai te salvar, não.
E o melhor sempre vai ser ter avaliação biomecânica. Eu fiz uma avaliação na academia, Ana. Eu olhei lá meu percentual de gordura, olhei lá como é que tá meu peso, beleza. Mas você olhou como que tá a sua biomecânica? Como que você agacha, como que você levanta, como que você faz os movimentos de coluna, se você tem mobilidade no quadril, se você tem mobilidade no pé? Essa avaliação, normalmente, ela não é feita nas academias de forma precisa. Então, se você sente algum desconforto, é procurar um fisioterapeuta, fazer essa avaliação e fazer esse link entre academia e fisioterapia, tá bom? A gente sabe, né, que o nosso corpo, de uma forma geral, sofre influência externa do nosso cotidiano, isso o tempo todo. Diversas estruturas são importantes e estão relacionadas aos tornozelos e dedos dos pés, mas também aos nossos joelhos. Então, quando sobrecarregamos os pés, estamos sobrecarregando o joelho, quadril, coluna. E o uso incorreto ou abusivo de algum tipo de sapato pode prejudicar e muito todo o nosso corpo. E vai trazer, sim, deformidades tanto posturais quanto ósseas. Quer ver uma coisa, gente, que é um exemplo assim que me lembrei aqui agora? Que é uma coisa que me deixa assim até chateada quando eu vejo, porque não deveria nem ser permitido ser produzido. Criança com salto. Ossinho de criança é um ossinho mole, gente. É um ossinho assim que deforma com uma certa facilidade. Tudo tá em formação da criança. Aí chega uma fábrica de sapato e me cria um sapato com um saltinho para criança. Qual a chance dessa criança crescer com uma pisada correta? É mínima. E quando eu falo criança, gente, é com 11, 12 anos, ainda não tem que usar salto não, tá? 11, 12 anos, o corpo ainda tá em formação. Eu sou pré-adolescente, beleza, usa sandalinha pré-adolescente, bota um tênis no pé, uma botinha ortopédica. Mas não coloca salto em criança, gente, em hipótese alguma. O que você vai fazer pro futuro dessa criança é fazer ela fazer fisioterapia pra coluna pro resto da vida. Bom, se ela não desenvolver uma escoliose aí também, tá? Então, pé de criança não é pra usar salto, ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai entender todos os tipos de pisada, como corrigir e o que devemos fazer, né, para reaver essas compensações que geraram aí durante todo o tempo. Então, ativa o sininho aí, fica atento para não perder quando a gente lançar o próximo vídeo, tá? Vou deixar uma caixinha lá no Instagram e aqui também no vídeo no YouTube, vocês podem estar colocando para a gente estar tirando as dúvidas, que no próximo vídeo eu esclareço, tá bom? Com Deus.